Quando a porta do cage se fecha, tudo pode acontecer. Lutadores de MMA levam seus corpos ao extremo nos treinos e colocam sua integridade física à prova num dos esportes mais duros do planeta. E por mais que esses atletas procurem se preparar para tudo que pode acontecer na hora da luta, algumas situações são simplesmente inesperadas. No vídeo de hoje, vamos lembrar lutas que acabaram de forma bizarra, de um jeito que nem os protagonistas, nem os envolvidos, e muito menos nós, os telespectadores, esperavam. Chegou a hora de aceitar que a apaixonante imprevisibilidade do mundo das lutas às vezes passa do ponto. E ó, se você quiser participar das promoções de lucro dobrado pro UFC 300, faz agora o seu cadastro na Stake usando o código ENCARADA. É Alex Poatan e Charles do Bronx lutando na mesma noite. Aliás, para quem não viu, Alex Poatan é o novo filhote da mamãe Stake e agora faz parte do nosso time. Poatan, inclusive, chega como favorito contra Jamal Hill, rendendo 1,66 para cada R$1 investido, enquanto Charles aparece como azarão na luta contra Arman Tsarukyan, pagando 2,75. Na disputa pelo BMF Title, Justin Gaethje é favoritaço contra Max Holloway na divisão dos leves. Para participar das promoções, fazer sua aposta nas lutas do UFC e principalmente ajudar o canal Encarada a produzir esse conteúdo que vocês estão prestes a assistir, é muito simples. Basta usar o QR Code que está na tela, entrar no site da Stake e usar o código ENCARADA na hora de fazer o seu cadastro. E pronto, agora você pode aproveitar a casa de apostas oficial do UFC, fazer sua fé no UFC 300 e ajudar o canal Encarada. E só para rimar, chegou a hora daquela edição bolada. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e hoje vamos ver 10 lutas de MMA que acabaram de forma bizarra. Número 10, o corte que valeu ouro. O dia 31 de janeiro de 2004 marcou o dia que Vitor Belfort conquistou o cinturão dos meio pesados no UFC 46, mas pouca gente se lembra que apesar do título mundial, nada daquele momento foi como o brasileiro sonhou. Primeiro que ele subiu no octógono apenas 22 dias depois do desaparecimento de sua irmã Priscila, no Rio de Janeiro. A camisa com a foto da irmã foi uma forma de homenageá-la e também divulgar a situação em busca de informações. Priscila nunca foi encontrada, o cinturão foi conquistado por Vitor, mas de forma inusitada. Com apenas 49 segundos de luta, o combate foi paralisado depois que, numa tentativa de golpe de esquerda, um pedaço solto da luva de Vitor cortou o olho de Kultur e o impossibilitou de continuar no combate. Apesar da vitória, o Vitor ficou nitidamente frustrado com a forma que venceu a luta, ainda mais em meio ao turbilhão de emoções que ele sentia. Número 9, pegadinha do bem e do mal. Lembram quando Anderson Silva debochou de Chris Weidman como se seus golpes tivessem ele machucado, isso momentos antes de fato cair nocauteado? O problema de fazer uma parada dessa é que se você não tiver o nível de atuação dos alunos do Wolf Maia, você pode acabar encrencado. Não bastasse a encarada que acabou em semi-confusão antes mesmo da luta, com 39 segundos de combate o duelo foi encerrado depois que numa sequência de Ankalaev, o Cutelaba parecia abalado pelos golpes. Pra ser honesto, como ele estava atacando de volta, parecia que ele estava na verdade fingindo para provocar, mas talvez ele tenha exagerado e isso acabou convencendo o árbitro, que encerrou a luta e declarou o nocaute a favor de Ankalaev. Bizarro. O duelo acabou remarcado e na revanche o nocaute de Ankalaev foi sem polêmica. Agora uma pegadinha clássica que deu certo foi a histórica de Scott Smith contra Pete Cell no The Ultimate Fighter 4 Finale. Em 2006, num duelo absolutamente explosivo, depois de tomar um golpe de esquerda no corpo, Smith se encolheu de dor. O Pete cresceu o olho, foi com tudo pra cima e na volta tomou uma bomba no queixo como se nada tivesse acontecido. Fim de luta, nocaute brutal do cara que 3 segundos antes estava quase chorando. Malandragem. Número 8, Bitoca da Discórdia. O bom desse caso é que essa luta acabou antes mesmo de começar. Hit Herring foi um pioneiro no mundo das lutas. Ele é daqueles que começou no esporte em 1997, passou pelo Pride, pelo UFC, enfrentou nomes como Vitor Belfort, Rodrigo Minotauro, Mark Khan e Fedor Emelianenko. Pra você ter uma ideia, esse incidente aconteceu no K1 em 2005 e naquela época o cara já tinha 37 lutas no MMA, mas eu duvido que ele já tivesse visto antes o que aconteceu na luta contra Yoshihiro Nakao. Depois da apresentação de ambos os lutadores, na hora em que o árbitro da luta passava as instruções para o início do combate, os dois se aproximaram e Nakao achou que era uma boa ideia dar uma bitoca no peso pesado. Pergunta do milhão, qual você acha que foi a reação do Herring à demonstração de afeto do Nakao? Letra A, ele se entregou ao momento e botou a mão na cintura do rival. Letra B, ele deu um passo para trás e disse, poxa, não faça isso. Ou letra C, ele sentou a mão na cara do japonês. Pois é, a reação imediata do Hit foi dar um murro tão perfeito que Nakao só deve ter se levantado 2 dias depois. O americano se defendeu definindo o ato do rival como ilegal. A luta obviamente não aconteceu e foi declarada sem resultado. O melhor de tudo é a descrição do resultado oficial no Sherdog. No contest, Nakao foi nocauteado antes do combate. O MMA inexplicável. Número 7, finalização via pança. Se você é das antigas, provavelmente está familiarizado com o nome Emmanuel Yarborough. Esse gigante de mais de 270 quilos fez apenas 3 lutas no MMA, mas entrou para a história. Em 1994 ele participou do UFC 3, onde foi nocauteado
nocauteado por Keith Hackney em menos de 2 minutos. E foi derrotado também no Pride 3 em 98 por Daihru Takase, história que já contamos no vídeo sobre as cenas mais chocantes da história do MMA. Então, embora ele tenha apenas uma única vitória na modalidade, ela foi conquistada de forma especial. Em abril de 98, ele enfrentou o pro wrestler japonês Tatsuaki Nakano pelo Shoto. A cena dos dois sob o mesmo ringue é de dar agonia. O japonês, que tem um tamanho normal, tá parecendo um anão perto do Yaboro. Nakano pesou 86 quilos antes da luta, o que representa menos de 1/3 do peso do rival. Na hora do confronto que Nakano mais temia aconteceu. Yaboro montou em cima do japinha e largou o peso da sua barriga sobre a face do pobre coitado. Imagine você passar 2 segundos que sejam com mais de 200 quilos em cima de você. Que pânico! Nakano deu os 3 tapinhas e a luta acabou ali mesmo. No Sherdog, o método de vitória registrado foi sufocamento. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém vencendo via peso. Número 6, Walker no deserto. É definitivamente frustrante quando uma luta acaba por uma dedada não intencional ou um golpe ilegal. Muitas lutas no UFC já acabaram sem querer em questão de segundos e ninguém está preparado para isso. Mas o contexto e a comunicação entre atleta, médico e árbitro muitas vezes rende histórias inacreditáveis. No UFC 294, Johnny Walker até tentou aplicar a pegadinha do sentiu o golpe, só que não. Mas depois disso ele acabou numa posição ruim e tomou uma joelhada ilegal de Magomed Ankalaev. Como de praxe, Daniel Movahed foi checar os sinais e reflexos de Johnny para saber se ele estava bem junto ao médico da luta. O problema é que ao ser perguntado onde ele estava, o Johnny respondeu que estava no deserto. De fato, Abu Dhabi é cercado por areia, mas definitivamente não foi a melhor resposta que o brasileiro podia ter dado ali naquele momento. Foi o suficiente para a luta ser encerrada e o duelo acabar encerrado com um no contest, sem resultado. Sério, bizarro demais. Número 5, dedão prejudicado. Um desfecho bizarro já é anticlímax o suficiente para uma luta de MMA, mas quando isso acontece na luta mais aguardada da noite é de chorar. Embora tenha apenas 6 lutas no MMA, o ex-kickboxer Cédric Doumbé já decola como um astro francês. O cara tá lotando tudo que é evento na França, e na PFL Europa, que aconteceu em Paris, ele era o protagonista da noite. Diante do invicto russo Chansu de 9, Doumbé teve um primeiro round difícil sendo colocado para baixo. O problema é que quando o segundo assalto começou, ele começou a sinalizar para o árbitro Mark Gora um problema no pé. Claramente desconfortável, ele mostrou o pé pela segunda vez e a interação confusa resultou no encerramento da luta por parte de Mark. O cara mostrou depois que tinha uma farpa no dedão do pé esquerdo e queria um tempo para resolver o problema, mas a luta já tinha acabado. Não está previsto na regra uma conduta a ser tomada nesse tipo de caso específico, então era para ter sido tudo resolvido na base da comunicação ali dentro do cage, o que não aconteceu. Doumbé, claro, ficou bolado com a situação e culpou o árbitro da luta. Número 4, a mordida da noite. Estrear no maior evento de MMA do planeta deve ser uma emoção inexplicável. Tem gente que treina a vida inteira e não consegue chegar ao UFC, mas Igor Severino conseguiu alcançar o sonho aos 20 anos de idade. Mas o que aconteceu no UFC Fight Night do último dia 23 de março deixou todo mundo sem entender nada. Depois de um primeiro round empolgante com André Mascotte, numa troca de força na grade, o Igor mordeu o braço esquerdo do rival. Isso mesmo, ele mordeu. Eu acho que desde o episódio de Mike Tyson contra Evander Holyfield eu não vi alguém fazendo isso. Mascotte acabou levando o primeiro prêmio pela mordida da noite de $25 mil e teve o bônus dobrado para 50 mil depois que Dana White viu que ele tatuou a mordida no braço. Já para Igor, mais do que sofrer a primeira derrota no cartel via desqualificação, ele acabou demitido por Dana White imediatamente do UFC e teve sua bolsa retida pela Comissão Atlética de Nevada. Até o presente momento ele ainda não se pronunciou publicamente sobre o que aconteceu e ainda não se sabe o tamanho dos prejuízos que o episódio pode acarretar na carreira do lutador, mas deu pena do jovem, que ele possa aprender com o vacilo e refazer seu caminho para reescrever sua história de maneira diferente no MMA. Número 3, sobrou pro árbitro. Num esporte selvagem como o MMA é preciso uma figura como árbitro para ser respeitada na hora da ação. Goste você ou não das suas decisões, você precisa respeitar o mediador da brincadeira ou as punições das comissões podem ser pesadas. Acontece que Gilbert Yvel encontrou motivos para ignorar isso. Esse é outro que a galera old school sabe bem quem é. Ele atuou em eventos como Pride e UFC e também encarou grandes nomes, mas em novembro de 2004 ele passou por uma situação inusitada na Finlândia. No meio da luta contra o dono da casa, Ati Beckman, ele esmurrou o árbitro da luta e ainda deu um bico de brinde. No canal Human Animal, Gilbert explicou que descobriu que não só o árbitro era promotor do evento, como treinador do seu adversário. Um baita conflito de interesses, né? Então bastou algumas decisões confusas na hora da luta pro boneco ir à lona. En denk je, ja, hij weer tegen mij schreeuwen zo. Bam, gaf ik er. Ik dacht, oh, wat doe je nou? Ja, fuck het, hier nog een beetje. Toen gaf ik hem nog een trap. En ik lachte niet om. Dat is heel lang geleden, het is inderdaad niet goed, maar f*** you man. Teringlai, rot. Maar nogmaals, niet goed natuurlijk. O curioso é que Gilbert Yvel sempre foi conhecido como lutador sujo por conta de algumas ocasiões, como o dia que ele foi desqualificado por enfiar os dedos nos olhos de Don Fry no Pride e até desqualificação por mordida ele tem no cartel. 3 keer in de week een berichtje over iemand van iemand. Oh,
So, oude cheater, you dirty scumbag, did you hit any refs lately? Echt. En dan stuur ik altijd terug van, nee, laatste tijd niet. Maar ik heb gisteren nog je moeder geneukt. Número 2, nocaute duplo. O legal dessa resenha é que para um nocaute duplo acontecer, ambos os lutadores têm méritos. Você provavelmente já deve ter visto esse vídeo viral que rolou em Indianápolis, Estados Unidos, em maio de 2008. O duelo entre Tyler Bryan e Sean Parker acabou em 8 segundos via nocaute duplo. De uma forma inacreditável, os dois conectaram bem ao mesmo tempo e ambos caíram durinhos no cage. Shawn Carter, ex-UFC, era o árbitro da luta e definiu nossa reação sem saber o que fazer. No Sherdog, o resultado oficial aparece como no contest, sem resultado. Esse raio já caiu também no Shamrock FC em 2017. Há muito tempo atrás, no UFC 34, algo perto disso aconteceu na luta entre Carlos Newton e Matt Hughes. Com uma finalização encaixada, o canadense apagou o Hughes, mas não antes do americano arremessá-lo no chão como uma espécie de bate-estaca. Resultado, um foi nocauteado e o outro apagado, só que como o Hughes acordou primeiro, ele foi declarado vencedor da luta via nocaute. Sério, se isso acontece num filme, ninguém acredita. Número 1, a cambalhota. A primeira coisa que você aprende ao entrar em qualquer academia é respeitar seus adversários, independente de quem ele seja. É um princípio das artes marciais. Então que você tá prestes a ver o mais alto nível do desrespeito e do sem noção. Mas antes, para tornar as coisas ainda mais bizarras, o nocaute que culminou na cena insana é inacreditável. Mas calma, vamos por partes. A luta em questão era entre Andrew Shetman e Irvin Ayala, que fazia sua estreia no MMA. O evento era o LFA 36, presta bem atenção. Depois de dar um chute que derruba o rival, Ayala cai de cara na canela de Shetman. Exatamente, o corpo mole do candango já entrega. Ele se nocauteou, coisa de maluco, né? Mas calma que fica pior. Andrew, que não tinha nada a ver com isso, meteu um soquinho pra garantir a vitória. E ele poderia ter comemorado de diversas formas, correndo pra galera, pulando de alegria, dançando, subindo na grade, mas não, ele teve uma ideia de comemoração diferente. O cara simplesmente pulou em cima de Ayala caído e deu uma cambalhota em cima do rival. Inacreditável. Da mesma forma que Shetman recebeu a vitória de mão beijada, ele entregou, porque ele foi imediatamente desqualificado por atitude antidesportiva e a vitória ficou com Ayala. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da nossa lista. E aqui vai um salve pro Gustavo do Vai Morrer, que editou esse vídeo junto comigo. Sigam a página do cara no Instagram imediatamente, a diversão garantida. Não se esqueça também de deixar o like pro nosso conteúdo chegar para mais pessoas e se inscrever no canal Encarada para receber os nossos vídeos especiais. Siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.